Olá, tudo bem? Na aula de hoje eu quero falar sobre um assunto muito profundo, que é a teoria dos setênios. Você sabia que a cada 7 anos da nossa vida, algo muito grande muda dentro de nós e a nossa vida começa a tomar um rumo no qual, quando nós começamos a entender esse rumo, as coisas começam a fazer sentido. Talvez você precise dessa informação para você, para a sua vida pessoal. Talvez você precise dessa informação para lidar com a sua família, com seus filhos, com seu marido, sua esposa, com seus funcionários, com seus liderados, com os membros da sua igreja. Então, o que eu vou te entregar aqui, assim como o que eu já tenho colocado à sua disposição nos vídeos anteriores, é algo de extrema relevância para relacionamento interpessoal e intrapessoal. Aproveite isso. Isso você não vai encontrar em qualquer lugar, ok? Então vamos lá. A teoria dos setênios, ela parte do pressuposto, parte do princípio seguinte. A cada 7 anos, inicia-se um novo ciclo, uma nova fase na vida de todo ser humano. Então vamos lá. A pessoa começa, ela nasce e aos 7 anos algo muda, aos 14 anos de idade algo muda, aos 21 algo muda e com certeza você vai se identificar alinhado com a fase da sua vida que você está vivendo. Como funciona isso? É claro que é um assunto que eu precisaria de 8 horas para estar falando, mas eu vou falar aqui só para cair a ficha, para você entender de maneira resumida. É o seguinte, 0 anos é o nascer físico. E nos primeiros 7 anos de vida de uma pessoa, não é, do 0 ao 7, conforme está aqui no gráfico, é o nascer físico, onde essa criança recém-nascida ela vai se encontrar consigo mesma na questão física. Então, os primeiros 7 anos ela vai conhecer o seu corpo. Você vai perceber que uma criança pequena, ela vai se entender. No comecinho ela já começa a tocar no seu próprio pé, toca na ponta do seu dedo. Aí quando ela vai fazendo 1 aninho, ela já começa a conhecer um pouquinho do seu corpo. Com 2, com 3 anos já vai começando a olhar com mais atenção para o seu órgão sexual, que é o seu brinquedinho. Então a criança de 0 a 7 anos é conhecida nessa teoria como o momento do nascer físico e a base dessa criança, a base emocional, a base intelectual, a base física é a família. Então, ok? Então aqui é o seguinte, família e nascer físico. Quando chega aos 7 anos de idade, começa uma nova fase e a base principal, por incrível que pareça, deixa de ser a família e passa a ser a escola. E deixa de ser também a fase do nascer físico e começa o nascer emotivo. Por quê? É nesse momento, dos 7 aos 14 anos de idade, em que essa criança vai começar a compreender as suas emoções. E as emoções aqui, eu falo de todo tipo de sentimento, começando com ela vai se demonstrar mais triste ou mais feliz, ela vai sorrir mais. Você pode perceber que nessa época você tinha sorrisos mais sinceros, você chorava mais em público. E também junto com as emoções, dos 7 aos 14 anos, se desenvolve muito a parte da criatividade, a parte da imaginação, a parte da fantasia. Por isso uma criança dessa idade, ela brinca muito com brinquedinho e ela imagina como é que vai ser quando crescer. Ela gosta muito de filmes de fantasia. Então, ela vai ter como sua base a escola. E aqui nesse período é onde toda a questão de emoção, de sentimento, de imaginação vai sendo desenvolvida. Se você tem um filho nessa idade, observe que é esse momento. E quando chega nesse momento aqui dos 14 anos de idade, que de acordo com o judaísmo e de acordo com muitas culturas, é o momento do bar mitzvah, o momento da responsabilidade. De acordo com essa teoria, é o nascer da identidade. Então, a identidade começa a ser definida na cabeça dessa pessoa com 14 anos de idade. Do 14 aos 21, e a base não é mais a família e não necessariamente mais a escola. A base desse momento são os amigos. Então essa criança aqui, agora adolescente, começa a se relacionar mais com o seu grupinho
com os seus amigos e junto com os seus amigos ela vai começar a desenvolver a sua individualidade, a sua identidade. O que vai aparecer aqui nesse momento? Dos 14 aos 21. A liberdade individual. Essa criança vai começar a andar muito sozinha, vai querer ir, vai querer vir. A liberdade muito mais do ser, quem eu sou, o que sou, eu penso desse jeito. Então nessa fase ela vai ter muitas opiniões e ela também vai ter muita reflexão sobre como a vida está agindo em relação ao que eu formei de opiniões. É nesse momento também que a criança vai querer muito o reconhecimento dela e o reconhecimento dela para com os outros. E começa a pensar, é claro, dos 14 a 21, que também faz parte da identidade, ela começa a pensar na escolha da carreira dela. Então, o que eu quero ser? O que eu vou ser? O que eu vou estudar a partir de agora? O que de fato eu gosto? E a vida vai acontecendo. Agora, quando chega aqui nesse período de 21 anos, aparece a crise da identidade. Interessante que ela acabou de, entre aspas, definir a sua identidade. Mas é no período do 21 para 28 que começa a crise da identidade. E o nome dessa fase é a fase da independência. Então, se você tiver aí com um caderninho, vai anotando tudinho, cria o seu mapa, cria o seu gráfico. Eu tenho o meu aqui, ó. Tira uma foto aí, tá todo rabiscadinho, tá vendo? É o meu mapa. Então é o seguinte, do 21 aos 28, a independência. O que é independência? É no momento que essa criança começou a se ver livre da família, livre da escola. Então, possivelmente, ela já terminou os seus estudos e ela já não mora mais necessariamente dentro da casa do pai e da mãe, ou ela já está chegando no final desse período, entre o 28 e 21, e ela está livre para poder viver. E isso é um momento muito perigoso, por isso chama-se o momento da independência. É perigoso porque ela tem duas opções. Uma opção é entrar em crise e falar, caramba, o que eu vou fazer agora? Terminei os estudos, não estou mais na casa do meu pai. E a maior parte das crianças, dos jovens dessa idade, do 21 para os 28, eles perdem o rumo. Eles, como dizem aí, literalmente piram o cabeção e vão curtir a vida adoidado, vão se divertir, vão zoar, viajam, vão morar fora do país, ou começam a fazer coisas que culturalmente talvez não sejam muito bem vistas, vão aloprar literalmente. E esse é o momento que eles têm para isso, porque quando terminar esse momento, essa fase, que é de 28 aos 35, eles vão cair na real e pensar, peraí, já zoei, já me diverti, já fiz bastante coisa, mas agora é a hora de colocar o pé no chão. Agora, antes de eu começar a falar da fase dos 28 ao 35, finalizando ainda dessa 21 ao 28, esse período é o período em que o jovem, apesar de estar livre, né, ele está curtindo a liberdade, ele é muito aberto a ouvir aos outros, justamente porque ele está solto. Ele já não está mais sendo influenciado diretamente pelos conceitos trazidos pela escola, ele já não está dentro da casa do pai ouvindo aquela pressão, é assim que tem que ser, debaixo do meu teto é assim que funciona. Então, automaticamente fica uma lacuna para que o externo vá direcioná-lo. E esse externo, muitas vezes, vai direcionar com uma mentalidade de trabalho, de futuro, de família, mas também o externo, muitas vezes, direciona com uma mentalidade de vida louca, de drogas, de destruição, né? de cometer erros que depois a pessoa vai querer consertar, ok? Acredito que eu estou sendo muito claro. Em caso de dúvidas, você pode comentar aqui embaixo no canal, porque esse assunto é um assunto bem aprofundado. Bom, agora ele chegou no 28, e do 28 aos 35, começa essa fase da crise existencial, não é? Então aqui ele teve a crise da identidade, nos 28 agora
ele começa a pensar muito no talento, qual é o meu talento, o que eu faço, a crise existencial, que é dos 28 aos 35, é um momento muito difícil na vida do ser humano, porque ele acabou de vir de uma fase de liberdade e agora ele para e começa a pensar, poxa, a minha vida eu estou no meio da minha vida. Eu não fiz nada até agora. Eu não construí nada até agora. E talvez eu não consiga mais construir. Então essa fase dos 28 aos 35 aparecem sentimentos e emoções como frustração, tristeza, angústia, a sensação de vazio. Mas, por outro lado, é uma fase muito racional, onde essa pessoa agora começa a colocar o pé no chão e botar a cabeça no lugar. E isso, ela vai olhar lá para trás, tudo aquilo que ela vivenciou, tudo aquilo que ela aprendeu, tudo aquilo que ela experimentou, tudo aquilo que ela ouviu, e vai começar a se preparar para a fase seguinte, que é a fase que é dos 35 aos 42 anos, que é a fase da consciência. Então, aqui nos 35 aos 42, a fase das consciências é a fase de botar as coisas em ordem. É a fase de que a pessoa começa a pensar, poxa, peraí, eu amadureci. Né? E com 35 aos 42 anos, a pessoa começa a dizer assim, está na hora agora de eu botar a minha cabeça no lugar, de fato. Está na hora de eu parar, aprender alguma coisa boa, conseguir um emprego estável, estudar, ter uma família, ter filhos, mudar alguns pensamentos meus que até hoje não me trouxeram a lugar nenhum. Por isso é chamada fase da consciência, do 35 a 42. É a fase em que a pessoa aparentemente bota o pé no chão. Agora, olha que coisa interessante. Dos 35 aos 42, apesar de ser a fase da consciência, apesar de ser a fase de colocar o pé no chão, onde a pessoa começa a dizer, poxa, agora eu amadureci. Quando chega aqui nos 42, é a crise da autenticidade. O que é a crise da autenticidade? É o seguinte, mas peraí, gente, será que tudo isso que eu estou fazendo é legítimo? Será que o que tem de maior por trás disso? Será que a minha vida é isso? É ter uma esposa, é ter um filho, é ter um marido, é ter um emprego, é ter um trabalho? Isso é o autêntico? Então, aqui nesse momento dos 42 anos, é que tudo o que aconteceu começa a ser colocado de fato em ordem, e é por isso que tem um ditado que diz que a vida começa aos 40. Não é? A vida emocional, a vida financeira, a pessoa se encontra com ela mesma, a vida social, a vida muitas vezes espiritual, a vida sexual, porque aqui nessa crise de autenticidade, essa pessoa agora já tem uma capacidade de colocar a sua cabeça em ordem e colocar as suas atitudes em ordem. Então, dos 42 aos 49, começa um período um tempo de expansão. Olha que coisa interessante, expansão. A vida começa aos 40, na verdade aos 42. É claro que não é exatamente no número, senão a pessoa vai fazer aniversário, agora eu tenho 42. Não, não é isso. É nesse período. Então, nesse período dos 42, a expansão, né? Onde surge um sentimento altruísta. Eu pensar um pouquinho mais no outro, eu pensar um pouquinho mais na minha conexão com o outro, a evolução pessoal, eu quero mudar a minha mentalidade, eu quero evoluir, eu quero crescer, a motivação. E é nesse momento a pessoa começa a firmar estacas mais duradouras, e isso é importante porque nessa fase maravilhosa dos 40, dos 42 até os 49, ela prepara para o resto de toda a vida. Então, nos 49 aos 56, é o período mais da moral. Eu chamo de um período moral. Porque nos 49 agora, essa pessoa já está com os pés no chão. As coisas já estão, teoricamente, mais em ordem. Ela já está
consciente de tudo que está acontecendo, está no controle da situação. Só que é o seguinte, aí ela começa a pensar muito na questão moral, na questão ética. A moral dela começa a ter exigir mais. Então a moral em relação a si mesma, aos outros, a ética, a conexão com algo maior. É o que nós chamamos de espiritualidade, mas não aquela espiritualidade da igreja. A espiritualidade é como eu posso fazer algo maior nessa vida, como eu posso me conectar a algo que seja menos eu e mais o todo, mais o tudo. E para isso é importante a autorresponsabilidade, a ética, a moral, a conexão com algo maior. E tudo isso vai se ajustando nesse período de 49 aos 56. Estamos chegando na reta final. Nos 56 anos, eu chamo de os ajustes finais, que é dos 56 aos 63, que você vai começar a trabalhar, a olhar um pouquinho melhor para dentro de você mesmo e fazer o check-up final. O que é o check-up final? Dos 56 aos 63. Como está a minha saúde? Eu estou cuidando bem da minha saúde, do meu bem-estar? As coisas estão em ordem? Eu preciso olhar um pouquinho mais com atenção para isso, porque a partir de agora eu já não tenho mais tanta força física, a minha mente já não está tão poderosa como era antes e eu vou me aposentar, eu preciso estar, entre aspas, em um estado de segurança. Isso é automático, o inconsciente coletivo nos faz agir dessa maneira. Então, dos 56 ao 63, essa fase de ajustes finais, para que depois disso entre a fase final, que é a fase da serenidade, a fase da tranquilidade, aquela coisa de nós trabalhamos tanto, mas agora eu fico na minha cadeirinha, comendo a comidinha que me colocam diante de mim, contando as minhas histórias, vivendo, plantando a minha plantinha e esperando até o final dos meus dias. É claro que existem pessoas que fogem à regra. Tem pessoa que está com 14 anos de idade vivendo uma idade de 35. Tem gente que está atrasada, tem gente que precisa amadurecer emocionalmente, mas esse daqui é um padrão mundial. E como eu disse no início do vídeo, é um padrão útil para você. De repente você se cobra tanto, porque você não entendeu que você está em um momento da sua vida, você está em uma fase da sua vida. É claro, todas as fases você pode ter uma ajuda. De repente, com esse entendimento aqui que eu estou falando com você, você pode procurar um coach, que é o meu trabalho, e o coach vai te ajudar a entender onde você está e te preparar para onde você quer chegar. De repente, você pode procurar um pastor, o pastor vai te ajudar a desenvolver a sua espiritualidade. De repente você pode procurar um terapeuta, um psicólogo, que vai te ajudar a trabalhar a questão emocional. Então nós temos sim as nossas necessidades, mas é muito importante você entender por que você tem essa necessidade, o que está acontecendo dentro de você. E é isso que eu estou entregando nesse vídeo. Outra coisa, se não for para você, olhe para o seu filho. Talvez o seu filho esteja aqui e você está exigindo dele uma mentalidade aqui. Ou talvez o seu filho esteja aqui e você está exigindo dele que ele esteja aqui. Então, use esse autoconhecimento para você, mas use esse conhecimento na sua família, no seu casamento. Se você é um líder, use com seus liderados. Poxa, você tem que ser como eu, peraí, você tem 40, 50 anos de idade, ele tem 28. O universo para ele tem um outro sentido. Ok? Para os seus funcionários, compreenda essa fase dos seus funcionários. E assim você vai ser bem mais tranquilo, bem mais feliz, vai aceitar e vai ser aceito, ok? Se você gostou do vídeo, eu vou ficar muito feliz que você faça algum tipo de comentário aqui. Espero que seja positivo. Participe do nosso grupo no WhatsApp. Esteja bem perto. Eu decidi que os meus vídeos a partir de agora serão vídeos assim, com conteúdo bem maior, completo, ferramentas de coaching, de liderança, de evolução pessoal, mentalidade, comportamento, tá ok? Eu sou Ricardo Ribeiro,
sou Master Coach, também sou pastor, sou um líder de pessoas, um mentor de mentores e, acima de tudo, sou uma pessoa como você. Também tenho minhas fases, acredito que estou aqui, ó, entre 42 e 49 e vamos caminhando juntos. Lá na frente, com certeza, vamos nos encontrar, se não for aqui, em algum lugar maior. Até a próxima. Tchau, tchau.